pior que do Código 70. Vocês conheceram do Código 70? Se a pessoa não se cuidar aqui, morre. Moisés se matou aí, eu não sei devido como ele se matou aí dentro. Mostra a cabeça de novo. Mostra. Aqui esse é da puta. Quem fez isso nele? Um tal de alemão que bate em todo mundo aqui dentro. Aqui tem muita coisa errada, né? O quê? O que tem? Aqui o que tem errado é que os funcionários que tomam conta da gente é tudo internado, já mais doido que a gente. Obedece mais, fica de castigo. Aí depois soltam de novo. E se ficar quietinho não é machucada. E se não ficar quieta é gente. Já me deu choque umas 3 vezes. Quase que eu morro, fiquei 1h30 desacordada. Matou 1 grau pra me se acabar, tio. É pior do que um presídio, eu nunca tive presídio nenhum, todo mundo fala isso, deve ser verdade. Antimanicomial começou de fato a partir de 1986, né? Quando, de uma certa forma, houve um final, né, do movimento, não exatamente um final, mas houve uma mudança dentro do movimento de trabalhadores de saúde mental. Ao final da ditadura, esse movimento de trabalhadores de saúde mental acabou meio que se dissolvendo, né? Porque já tinha acabado a ditadura, muitas pessoas foram para ocupar cargos, né, nos governos já democráticos, né? Então, esse movimento ele já tem muitos anos, né? Começou no final dos anos 70, começo dos 80, a partir da denúncia da situação dos hospitais psiquiátricos, né, no Brasil. A luta antimanicomial é um movimento antigo no Brasil, viu? Ele tem uma data. Se lembra, eu não lembro de datas, de nomes, essas coisas, mas faz 28, 30 anos que existe oficialmente, mas ele já existia antes, né? Tem uma porção de pessoas que se falavam em reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. Mas, digamos, entre aspas, oficialmente faz 28 ou 30 anos que existe o movimento nacional da luta antimanicomial por uma sociedade sem manicômios. Começou lá por volta de 87, mais ou menos, né? Então, vários fóruns, várias conversas, principalmente as novas pessoas que vinham se formando e que vinham até com experiências, viajavam, iam conhecer a revolução da loucura na Itália, em Trieste, então voltavam cheios de ideias, querendo falar e tal. Então, dessa forma eu tive o primeiro contato com esse coletivo, com essas pessoas, de alguma forma que queriam e que exigiam uma outra forma de tratar, outra forma de encarar, outra forma de ver as pessoas na cidade, né? Que eu construí uma cidade que não pudesse ser depósitos das pessoas que são indesejáveis para a cidade, né? Entre elas o louco.
Hoje nós saímos às ruas da cidade de São Paulo para dizer não à política do governador Geraldo Alckmin. Queremos que ele pare de financiar as comunidades terapêuticas, que ele invista na ampliação dos CAPs 24 horas, de abertura de mais unidades de acolhimento. Aqui buscando o melhor tratamento, um tratamento mais humano, que o governo nega a dar às pessoas que estão, não que sofrem, mas que têm essa realidade diferente que a sociedade julga loucura. Eu estou aqui para dizer um basta à política higienista e racista contida nos sanatórios, manicômios e hospitais psiquiátricos de todo o país. Não só em São Paulo, que outros estados do país, creio eu, que passam pela mesma situação. A marcha da luta antimanicomial que a gente tem feito aqui na capital, e esse é o 2º ano, tem sido para a gente reunir os diversos representantes do movimento de todo o estado de São Paulo, assim, para tentar pelo menos dar uma dimensão maior da realidade que a gente tem no nosso estado, que é muito diferente, né? Cada cidade tem uma realidade à parte dentro do processo de implantação da reforma psiquiátrica, né, e da política de saúde mental. Então, nesse momento, a gente se encontra num ponto diferente de cada cidade. Ainda tem cidades, por exemplo, que estão lutando para conseguir fechar os hospitais psiquiátricos, literalmente. Como a gente tem, por exemplo, Rio Claro, Araras, Sorocaba agora está num processo mais franco, está conseguindo fazer isso. Algumas cidades, por exemplo, do oeste do estado de São Paulo, que ainda tem um índice grande de número de leitos e poucos serviços implantados que nem chegaram até essa etapa. Eu tô aqui hoje para dar continuidade a esse movimento social que é a luta antimanicomial, né? A gente passou por muitas transformações e hoje eu acho que a gente está nesse momento, virou política pública, a gente acabou engessando muitos lugares de luta, né? Sobretudo no lugar de atuação dos trabalhadores, que acabaram um pouco imobilizados hoje com essa leva de política pública, desejos governistas no lugar difícil. Eu acho que meu lugar hoje aqui é estar gritando junto com os outros trabalhadores da saúde para a gente retomar esse espaço de solidariedade, autonomia e luta. O melhor atendimento, né? Não internação compulsória, inclusão social pelo trabalho. Chegando agora na porta do serviço que simboliza a estudante. Ter uma saúde mental, não a internação e o tratamento alternativo mesmo, aberto, em CAPS. A minha luta, opa, filha, minha luta é um projeto, certo? De psiquiatria, certo? Porque o governo não está entendendo o nosso problema. Nós queremos a separação dos pacientes, que tem vários pacientes que não têm o mesmo problema mental. Então eles estão juntando como se nós somos loucos. E nós não somos loucos. Nós temos uns sem problemas químicos, certo? Somos adictos. E tem outros que não, que já vem com aquele problema, que já é normal mesmo, que já nasceu com esse problema. Essa é a nossa luta, é a nossa guerra, nós vamos para a batalha, vamos tentar vencer e nós vamos vencer, não tem outra saída, certo? Nós podemos perder essa batalha, mas que nós vamos vencer a guerra, nós vamos vencer a guerra. Nesse dia a gente quer mostrar para a sociedade que existe um jeito humano e um jeito digno de tratar e cuidar de pessoas com transtornos mentais, sem trancar, sem hospitalizar e sem excluir. Nós precisamos de uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Manicômio não são só muros de hospital. Manicômio está aqui na nossa cabeça. É a forma como a gente olha para o outro. E isso a gente diz. Existe um jeito diferente de olhar para o outro, um jeito inclusivo. Oi. É isso mesmo que ela falou? A razão de eu estar aqui hoje é porque um dia eu entrei dentro de um hospital psiquiátrico. E a partir desse momento, tudo aquilo que eu vi lá me incomodou profundamente. Eu era um executivo, trabalhava numa multinacional, ganhava uma nota. E aí eu joguei tudo para cima e fui cuidar do meu filho. Cuidei do meu filho durante 28 anos.
tirei ele do hospital psiquiátrico e coloquei ele no primeiro CAPS brasileiro, que é o CAPS Itapeva, ali na rua Itapeva. Agora tem 2.000 CAPS espalhados pelo Brasil. Naquela época não existia CAPS, por isso que eu internei. Se já soubesse, não teria internado. Então toda a razão de eu estar aqui é a existência do hospital psiquiátrico, que está relativamente sendo melhorado, mas que devia terminar. O movimento é contra o hospital psiquiátrico. E a razão também muito mais forte disso tudo é que um dia um cara chamado André Luiz Peixoto, que era meu filho, um dia foi internado no hospital psiquiátrico. Intervenção na Casa de Saúde Anchieta. Na manhã de 3 de maio de 89, a prefeita de Santos, Thelma de Souza, o secretário municipal de saúde, Davi Capistrano Filho, representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Comissão Teotônio Vilela, da Plenária dos Trabalhadores de Saúde Mental, dos Conselhos Comunitários de Saúde e da Previdência, dos sindicatos, da sociedade civil santista e a imprensa, visitaram a Casa de Saúde Anchieta, hospital psiquiátrico privado com fins lucrativos e credenciado pelos SUDES e NAMPS. A visita foi motivada por denúncia de 3 mortes violentas dentro do hospital, sendo uma por espancamento e 2 por suicídio em fevereiro, março e abril deste ano, provocadas pela superlotação e pela falta de assistência aos internados. Essa conjugação entre a prefeita Thelma, o Davi como secretário, né, foi essencial para que acontecesse essa intervenção no Hospital Anchieta, né? É importante lembrar o seguinte, assim, que em 1989 fazia poucos meses que a nova Constituição tinha sido lançada, né? Então, não só na cidade, mas o país inteiro vivia um clima de reconstrução nacional, né? De reconstrução das instituições, de criar de fato espaços de cidadania, né? Então, a intervenção no Anchieta, ela tocou, né, exatamente no nó quente, né, que é qual sociedade, sobre que base, sobre que tipo de sociedade nós vamos querer viver nessa República Nova, né? E todo o fundamento jurídico, né, legal, da intervenção se deu mais baseado na Constituição do que nas leis correntes, que ainda não tinham sido adaptadas, né? Então foi realmente um espaço de reafirmação ou de afirmação dos direitos constitucionais dos pacientes, né? E é um símbolo, eu diria assim, da construção do país pós-ditadura. Na verdade, foi uma das primeiras experiências que de fato conseguiram transformar completamente o modelo de assistência e também fazer uma transformação cultural, que é o mais importante. A partir dessa experiência que foi aqui desenvolvida em Santos, se alastrou e se fortaleceu essa ideia de que é possível construir outras formas de diálogo com a experiência do sofrimento psíquico, né? Onde os usuários possam de fato ser considerados e lidados como pessoas e não como doença, né? Então Santos teve um papel importantíssimo naquela época e que contribuiu tanto para outras experiências acontecerem, como para a própria política nacional de saúde mental. O Anchieta, pouco tempo que eu cheguei lá, eu não me lembro muita coisa, porque minha mente mesmo estava pior do que uma criança pequena. E eu sei que eu me lembro que muita gente levava um choque, tinha que tomar choque, muitas vezes até sofria algumas agressões. O Anchieta era para ser um hospício modelo, segundo o seu idealizador, que era um médico que era o professor titular da cadeira de psiquiatria da universidade, da Faculdade de Medicina de Santos. Então ele era para ser um modelão, um hospício colocado no centro da cidade, num lugar, inclusive num bairro de classe média alta, era para ser um hospício diferenciado. Porque se você for ver todos os hospícios do Brasil, geralmente eles são abandonados, são longe da cidade, são afastados, etc. Então esse hospício estava bem num lugar bem privilegiado da cidade. Esse hospício tinha uma ala chamada de ala universitária, uma ala melhor,
né, para quem puder pagar, essas coisas todas. Esse hospício, nós tínhamos no 3º andar uma lanchonete, que era para quando os parentes viessem e tal, poder tomar um lanche gostoso com os seus pacientes, seus parentes, etc. Nós tínhamos uma senhora que tocava piano todo final de semana. E nós tínhamos 2 salas de cinema, uma masculina e uma feminina, que passavam filmes. Então, tudo isso foi encontrado dentro do Anchieta. Tudo isso foi encontrado. Mas, naquele momento da intervenção, o que foi encontrado foi um hospício de 180 a 200 leitos, com 680 a 700 pessoas. As pessoas estavam jogadas. Nós encontramos as coisas assim, todos os chuveiros com água gelada, com banho coletivo no pátio, com um coquetel de medicamentos, as pessoas não sabiam o que tomavam, tomam qualquer coisa, principalmente o sossega-leão, que é para não perturbar. Eletrochoques punitivos, qualquer pessoa que fizesse alguma coisa que fosse visto pela equipe de disciplina, era mandado para o eletrochoque, para calar a boca, e muitas vezes aplicado não por pessoas especializadas, mas por ajudantes, porque eles ensinavam como aplicar os eletrochoques. Então, quer dizer, o que nós achamos ali, o que nós vimos ali, era de fato o que foi chamado para a cidade, uma casa dos horrores, né? E a única saída era de fato a intervenção, não tinha como ser outra coisa. Até a ideia era desenvolver um trabalho de saúde mental. Mas devido às denúncias de vários suicídios naquela semana, não tinha porquê. É hoje, não tinha um amanhã ou depois. Qual é o melhor data? A melhor data é agora. E aí foi feita a intervenção, em nome da dignidade humana, dos bons tratos. A Rádio Tantã surgiu com a intervenção da Casa de Saúde Anchieta com o Davi Cabestrano e Thelma de Souza em 89. Lá era o nome da Casa de Saúde Anchieta era a Mansão dos Horrores, devido aos eletrochoques e muitas mortes que aconteceram lá dentro por omissão de socorro. Lá dentro tinha uma rádio interna chamada Rádio Tantã, onde o locutor da rádio era Marcelo Bruno, que hoje é testemunho de Jeová e mora em São Vicente. Não toma mais remédio, está estabilizado, só toma cervejinha no Gonzaga. Renato de Renzo foi o precursor, o idealizador da Rádio Tantã. Ele está no Teatro Municipal do Holiday, ele e a Cláudia Alonso. Trabalhamos na Jovem Pan há 8 anos, na gestão Capistrano e Thelma de Souza. Rádio Tantã, uma rádio do tamanho dessa loucura. Ligue 32229176, aqui é só loucura real. Então essa coisa da arte ela é muito rica, ela é muito forte, né? Então, eu tinha uma coisa na Anchieta que eu fazia, que é assim, eu pegava um livro e levava para uma sala fora da Anchieta e tirava as pessoas lá, uns 15, 20 pessoas, que estavam mais ligadas com o teatro, depois foi ampliando isso, e pedia permissão, saía com essas pessoas do Anchieta, meu bolso ficava lotado de remédio, e nós íamos para essa sala. Nessa sala, a gente fazia uma apresentação no grupo, e na mesa eu jogava um livro geralmente com gravuras, desenhos, e falava assim, ó, esse é o fulano de tal. Não falava absolutamente nada, deixava as pessoas pesquisarem e ir tirando suas coisas e tal. E foi bem legal, por exemplo, quando eu levei o Picasso, né, que assim, conforme começou a ser o Picasso, um dos garotos que estava participando, um dos rapazes, falou assim, esse cara aqui está internado aonde? Entendeu? Aí o pessoal começou, não está internado, pô, esse cara é um artista, não sei mais, começou uma série de coisas. Não, está internado, sim, ele está internado, porque quando eu fico louco, ele falou, eu vejo a cidade do jeito que ele é, assim, ó, mostrou um quadro, entendeu? A fase cubista do Picasso. Isso é fantástico, né? Quer dizer, você vê, o cara está reconhecendo, né, no outro a sua dor, a sua visão, a sua crise, né? Ele está se comparando. Então, essas trocas, para mim, são fundamentais, né? Para a cena que a gente tem que fazer, entendeu? Então, é uma alegria, entendeu? Um encontro, né? União de corpos, certo? União de corpos. Fala. O pó desmancha o rosto daquela gente. Vai pra lá, aqui no gato. Fala de novo. A última vez que eu fiz de boa.
vocês giraram, ficou ótimo. Ó. Quando vocês giraram, ó, tá girando. Ó. Quando vocês giraram, ficou ótimo. Quando vocês giraram, ficou ótimo. Na última. O que não pode é vocês três paradas com medo de entrar, brincar e papapá. Ok? Então, um beijo para todos. Vai ela, bicho. Um bom espetáculo a todos. Tá certo? Merda no coração para todo mundo. Muita merda! Eu estou participando, participo da uma associação Maluco Beleza, sou poeta, sou técnico, sou filósofo, sou escritor, escrevo, sou da luta. Então o Brasil já chegou até quase 100 mil leitos psiquiátricos, hoje tem uns 30 mil mais ou menos, né? E hoje tem cerca de 1.800 centros de atenção psicossocial e outros serviços, né? Então todo esse processo ele foi desencadeado a partir da força do movimento. Não é bom ter manicômio, é bom ter um serviço substitutivo que abre as portas para as pessoas poder se abrigar, poder participar e ter uma boa participação na sociedade. Esse é um diálogo, de fato, entre as necessidades das pessoas e o que os serviços podem oferecer, né, para superar aquela simplificação que só enxerga a doença e o sintoma, né, como objetivos no tratamento e tal, né, podendo, na verdade, desenvolver o enriquecimento da vida de todos, né, dos usuários, dos trabalhadores, da sociedade como um todo, né, um pouco isso que se propõe o movimento antimanicomial. Então, esse projeto de CAPs, NAPs, Centros de Convivência e essas coisas todas, é o projeto novo de saúde mental, quer dizer, é isso que está hoje valendo, né, no nosso país. É lógico que algumas coisas a gente pode melhorar e melhorar muito, tem muito o que fazer. Nós sempre, antes de imaginar, a gente tem que entender que um NAPs ou um CAPs, dentro de uma região, ela não é para atender aquela pessoa que estava no Anchieta, ela é para atender aquela região. Isso é importante, saúde mental para todo mundo, né? Então, ainda não chegamos nesse nível. A gente acha que essa coisa de regionalizar, é porque assim fica um hospício menor. Não é um hospício menor, é uma referência de saúde mental. Qualquer pessoa pode entrar lá para conversar com um médico, uma psicóloga, né? Tirar dúvidas, se queixar, etc. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de um amigo nosso falecido que a esposa sentiu uma série de problemas e tal, não sei o que lá, e foi procurar o NAPs, né? E ali ela resolveu construir um projeto e que, de repente, uma pessoa que já é de uma outra área resolveu comprar esse projeto. Ela está dentro do NAPs, ela está trabalhando no NAPs, você percebe? Sem deixar de trabalhar, sem deixar de sonhar, sem deixar de projetar coisas. Então, isso que aconteceu com essa pessoa pode acontecer com qualquer pessoa. O NAPs, ela é uma referência da região. Mas ainda a gente tem inúmeros problemas para atendimento das pessoas, pensando nos serviços que não são só para atender crise, né? Para as pessoas que, quando a pessoa está literalmente surtada, mas quando ela passa a ter uma estabilidade aí para voltar ao mercado de trabalho, ter atividade cultural, acesso a direitos sociais. Maravilha! Nós estamos aqui para lutar contra todo tipo de preconceito, contra todo tipo de repressão. Vem pra cá! O Lacan tem que ser fechado, porque lá é um lugar de morte. O Lacan tem que ser fechado. O Lacan, o psicólogo nosso, era muito bom, mas o hospital psiquiátrico está matando gente em São Bernardo. O último manicômio do estado de São Paulo. O Alckmin tem que fechar lá e virar um centro cultural. Arte mental. Johnny Canor. Internação não é a solução! Internação não é a solução! Não é a favor, porque nós queremos o quê? Internação compulsória. Queremos liberdade. Liberdade. Tratamento e liberdade na comunidade. Respeito, dignidade, amor. Liberdade. Viva Anísio da Silveira, viva a liberdade.
isso aí, galera, liberdade terapêutica. E aqui você tem autista, você tem pessoas com síndrome de Down, com síndrome de Asperger, você tem surdo, você tem tudo, não importa. Eu quero que cada um possa desenvolver isso e eu vou somente sendo um provocador desses encaixes, desses encontros, né? Fala assim, você é num namoro, você seria o cupido, né? Então é isso aí. Então você é aquele que provoca as pessoas para esse encontro, né? E esse encontro pode gerar uma série de novas estrelas, novas constelações, e é isso que a gente quer, a gente permite, né? Ou se permite. Nossa, eu tenho uma concepção disso, comparando, por exemplo, com uma guerrilha. É uma guerrilha urbana, não é uma guerrilha com arma na mão, é uma guerrilha com ideias na cabeça. Né? Você que é do cinema, você sabe que o Glauber Rocha falou uma vez. Tem uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Nós mais ou menos usamos essa ideia. Nós temos uma ideia da reforma psiquiátrica e estamos fazendo a reforma psiquiátrica no Brasil. Agora, nesse momento, nós estamos vivendo um momento de refluxo, porque surgiu essa questão da droga, do crack, essa questão da higienização das grandes cidades, essa Copa do Mundo, Copa das Nações, Olimpíada e tudo mais. E as pessoas que estão caídas nas ruas incomodam essas pessoas. Não é uma questão humanística, é uma questão de embelezar as cidades para esses grandes acontecimentos que vão acontecer aqui nesses próximos anos no Brasil. Eu sou um otimista, eu acredito na reforma psiquiátrica, por isso que eu envergo orgulhosamente a minha camiseta palestina. Eu faço questão de dizer. Posso falar? Da vicino nessuno é normal. Isso quer dizer que de perto ninguém é normal. E assim, eu vou terminar essa história. Por enquanto, isso é um começo dela.